Lembra? Antigamente eles diziam que censuravam fake news. Aí agora eles estão dizendo que estão censurando notícias que são verdadeiras, mas que podem levar o eleitor a conclusões erradas. Veja o nível de arrogância dos iluminados. Eles acham o seguinte: são fatos, mas se você souber esses fatos, você é tão burro, cidadão comum, que você pode chegar a conclusões erradas. O que são conclusões erradas? Aquelas com as quais eu, ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, não concordo. Porque eu sou muito melhor do que você. Ora, esse pensamento, o Thomas Sowell chama de visão dos ungidos, mas o Walter Lippmann, no Public Opinion, ele fala do cidadão, da impossibilidade do cidadão incompetente. E ele fala justamente isso, que as democracias, porque o cidadão não consegue ser, o cidadão médio é uma espécie de Homer Simpson, e aí eu estou parafraseando, ele diz o seguinte: esses caras são um perigo da democracia. Então nós não podemos deixar ele ter acesso à informação pura e simples. Nós precisamos filtrar as informações, tanto os fatos, quanto quando exibirmos os fatos, precisamos colocar ele já sob a visão de um especialista. Que é justamente, Leda, se você parar para pensar, você com seus 50 anos de jornalismo, você vai ver, caramba, é exatamente isso que o jornalista pensa. Ele não pode mais dar o fato e dar a notícia. Ele tem que dar a notícia com enfoque nos fatos que ele quer e sempre sob o especialista com quem ele concorda. É a mesma visão do TSE. Então, eu acho, é uma confissão. É uma confissão. E é exatamente o oposto do que eu acredito, né? Que você estava falando aqui agora há pouco. Nós precisamos informar as pessoas, oferecer a nossa opinião, se nós quisermos, se acharmos que assim pode. Oferecer a informação. Mas, além de tudo, acima de tudo, a informação. E podemos oferecer a nossa opinião, desde que deixemos claro. Essa é a nossa opinião. E você chegue às conclusões que você chega à sua conclusão, né? Exato. Eu te dou a ferramenta, né? Por isso que eu entrevisto pessoas. Para as pessoas dizerem coisas e você concluir o que você quiser. Você, telespectador, leitor, ouvinte, seja lá quem for. Mas esse é um problema do jornalismo brasileiro atualmente. Eu falo brasileiro porque eu vivo aqui, eu não sei. Mas nos Estados Unidos eu acho que é mais claro, né? A Fox News tem uma posição, a ABC outra, não é uma coisa meio assim? O New York Times já está... Mas até o New York Times protestou contra a censura. Bom, a OAB hoje acordou. Você viu que a OAB acordou? Mas acordou mais ou menos, acordou ainda sob efeito da cachaça, porque tá acordando, mas tá meio que tropeçando, tentando entender o que está acontecendo. Assim, primeiro que está na lei brasileira o direito ao advogado e a proteção e acesso aos familiares, né? Posso até buscar aqui nos meus alfarrábios aonde na lei, mas está previsto de forma muito clara na lei brasileira. Todos os países do Ocidente, acho que 140 países do Ocidente, têm o direito a um advogado como um preceito fundamental. Eu sempre digo, você vai ser preso aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que todo mundo diz e todo mundo lembra de filme, olha, você tem o direito de... Se chama Miranda Rights. Você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal, você tem o direito a um advogado, se você não tiver dinheiro para pagar um advogado, o Estado vai prover um advogado para você, que são os direitos que o policial lê no ato da prisão. Se não ler, a prisão é considerada inválida e o cara sai fora, mesmo que seja o estuprador do parque. Se não lerem o Miranda Law deles, ele não teve direitos respeitados e tem muitos julgamentos que são invalidados por esse motivo. E aí eu falo o seguinte, o Alexandre de Moraes inovou um negócio mundial. É um negócio assim, é um novo patamar mundial. Eu vou te dizer, o único caso que eu vi similar, olha a gravidade do que a gente está falando aqui, Thalita. Foi o George Bush, depois dos 11 de setembro, ele e o Congresso americano fizeram um negócio do Patriot Act. E quando eles fizeram isso, eles criaram um instituto onde a polícia pode te deter, não te prender, te deter por 24 horas até que você tenha acesso a um advogado e sem razão. Você pode não falar nada. Detido, fica numa salinha. Você não vai para prisão. Fica detido 24... Mas é um tratamento
para terroristas islâmicos. O Roberto Jefferson está tendo um tratamento pior do que os caras que explodiram no 11 de setembro. As Torres Gêmeas, o Pentágono. Mas a esquerda está fazendo está chamando ele de terrorista, né? Que é cópia de onde? A cópia de onde? Daqui dos Estados Unidos. Quem que o Joe Biden chama os apoiadores do Donald Trump de o grupo extremista mais perigoso da história dos Estados Unidos. O departamento... Olha que loucura, um país que já teve Ku Klux Klan, já teve Black Panthers. Joe Biden diz que os eleitores de Donald Trump são supremacistas brancos e o grupo mais perigoso dos Estados Unidos. O Departamento de Homeland Security fez uma lista de ameaças para a segurança do país e elencou a direita americana como uma ameaça. E a repetição já tem pessoas que fizeram parte lá do 6 de janeiro, no Capitólio, sendo tratadas como terroristas domésticos. Então, tudo que você imagina... Leda, juro para você do fundo do meu coração, tudo no Brasil, hoje, tudo, 100%, é importado dos Estados Unidos. Não tem nada, nenhum discurso, nenhuma narrativa, nenhuma ideia, nada, nem da direita nem da esquerda, que não seja importado dos Estados Unidos. Eu, toda vez que vejo as coisas aí no Brasil, eu me sinto assistindo a reprise dublada pela Herbert Richards de um filme que eu já assisti aqui nos Estados Unidos. Lembra quando Você lembra disso? Que os filmes chegavam 2 anos depois, em fita, com a dublagem da Herbert Richards? Né? Antigamente era assim, agora sai tudo no Netflix na hora, mas eu vou aqui me botar aqui um pouquinho. No nosso tempo, a fita chegava com a dublagem da Herbert Richards 2 anos depois. Verdade. O Brasil é isso. O Brasil é uma dublagem mal feita pela Herbert Richards. Que tristeza, que tristeza. Eu fiquei muito assustada, porque eu tenho uma memória de procurar uma pessoa que estava presa nos anos 70, no começo dos anos 70, e a gente sempre chegava, eu me lembro de chegar no DOPS, da Rua da Relação, e tinha um delegado chamado Dr. Brito, e o Dr. Brito dizia, não, ele não está aqui, ele nunca estava ali, como também não estava em Ricardo de Albuquerque, como também não estava não sei onde, entendeu? Ele nunca e a gente estava. não quer viver isso. E você nunca falava com a pessoa, entendeu? Meses. Essa procura, né? E a gente então, não quer o Roberto viver isso. Jefferson vai ficar nessa situação. Ninguém vai poder falar com o Roberto Jefferson, o advogado não pode, a família não pode. Não pode. Nem um padre, nem um médico, nem ninguém. Lembrando que ele saiu da prisão, do regime fechado, para o regime semi-aberto, né, para a prisão domiciliar, na prisão que já era ilegal, desde o início. Muita gente pensa que ele estava preso por causa do mensalão. Não, tem nada a ver com o mensalão. Ele já pagou todas as dívidas dele com a sociedade. Isso aí já acabou, né? O mensalão para ele já acabou. Muito tempo. Ele cumpriu a sua pena. Nos Estados Unidos, eu acho que nós temos um termo bonito para isso, que é você pagou as suas dívidas com a sociedade. Eu gosto disso. Depois que o sujeito que é preso não é eternamente um pária. Porque, principalmente o cristão, ele acredita na redenção, no arrependimento. Então, não sei se houve o arrependimento do Roberto Jefferson, não. Eu sei que, do ponto de vista legal, ao contrário do Lula, o Roberto Jefferson pagou toda a sua dívida com a sociedade. Então, não tem nada a ver, a prisão dele não tem nada a ver com o negócio de mensalão. Ele foi preso neste inquérito absurdo porque falou mal do STF com uma arma na mão. Então, é isso. Essa foi a origem. Aí ele foi para o regime semiaberto, salvo engano aqui, justamente por problemas de saúde. E agora, repara, estamos falando de uma pessoa com 70 anos, com um histórico. Você é do tempo que eu sou também, que o Roberto Jefferson era um gordo, obeso. Né? Você lembra dele na época do Collor? Claro que eu lembro. Ele fez aquela cirurgia, além do que ele é diabético, mas ele fez aquela cirurgia bariátrica, não fez? Eu me lembro dele muito. Redução de estômago, fez. E ele fez isso. A gente lembra dele na tropa de choque do Collor do tamanho de um elefante. Então, e agora ele é assim, uma magrinha. Então, isso tem consequências para a saúde. Então, uma pessoa que já passou por tudo que ele passou, pelo estresse, o estresse mata, né? Então, uma pessoa que precisa ser observada. Então, pode pegar esse cara,
a triagem de Benfica, onde ele está, quem conhece, graças a Deus eu nunca passei por lá, mas eu conheço por trabalho jornalístico. É um ambiente que entra desde assassino até traficante, até o cara. Então, é feita a triagem para ver para onde é que as pessoas vão. E esse cara está submetido a isso, sem advogado, sem ninguém está vendo ele. Então ele está igual o sujeito lá do DOPS, que você falou, que ninguém sabe, ninguém tem acesso, ninguém tem nada. Então, é para isso que o Brasil quer voltar. E eu sempre falo isso. Eu sou um defensor da liberdade e da democracia, sempre fui. Eu não compactuo com isso, não é isso que eu quero, não quero voltar para os tempos de Guerra Fria, não acho que seja esse o momento que nós estamos vivendo no mundo. Então, por isso que eu falo, Leda, a escolha do dia 30 não é Bolsonaro e Lula. Se nós queremos uma chance de nos libertarmos da tirania absoluta ou queremos mergulhar nela. O Bolsonaro, ele não é perfeito. Eu tenho dúvidas, às vezes, se o Bolsonaro terá a força que ele não teve para enfrentar, e eu estou falando aqui dentro da lei, força e capacidade para enfrentar esses desmandos. Eu tenho dúvida. Mas ele é a minha única esperança. Agora, o curioso dessa história, eu não sei como é que o Bolsonaro enfrentará um segundo mandato, mas hoje à tarde o Roberto Jefferson teria, e já são 15 para 7 da noite, então já deve ter tido essa audiência de custódia, em que, segundo o G1, segundo o Globo.com, estou com ele aberto aqui no meu telefone, eles dizem que ele admitiu que deu 50 tiros, que ele admitiu ter lançado 3 granadas e que tem um arsenal de 20 a 25 armas. Eu não sei se ele está lúcido também, né? Quando ele não diz me parece. Não me parece. Mas, além disso... Eu não sei, eu não conheço. Eu conheço ele de entrevistar e se vi na vida 2 vezes, vi muito, entendeu? Até da última vez que eu entrevistei, acho que foi por live. Já foi na pandemia. Mas eu não sei se ele está lúcido bastante para dizer isso, né? Sei lá. Ele fala que não tinha intenção de se render e só ia sair de lá morto. Eu confesso a você que eu achei que ele ia se matar, entendeu? Eu achei que ele ia morrer atirando. E você sabe que uma característica que amigos em comum me dizem é que ele é um exímio atirador. E aí eu te falo isso, já falei até para o Duda vir aqui para a gente treinar, eu gosto de treinar tiro aqui, e eu gosto muito de treinar com armas e fuzil. E atirar com fuzil é muito fácil, Leda. Atirar com fuzil é muito fácil. É muito fácil. É desproporcionalmente fácil em comparação a uma pistola. As pessoas acham que não, mas é muito mais fácil. É impossível um atirador medíocre da posição que ele estava errar tiros nos policiais onde eles estavam. Se ele quisesse, eu estou assegurando isso a você, se o Roberto Jefferson quisesse, ele teria matado todos os policiais. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!